Boa noite, gente, tudo bem? Vamos para mais outro vídeo do nosso canal Manas Ensina. E hoje nós iremos falar sobre a independência do Brasil, que é um dos acontecimentos mais importantes para a história do nosso povo, do nosso Brasil. E esse episódio ele corresponde à quebra do domínio português sobre a nação, principalmente nas relações econômicas e relação política. E de acordo com a história, a independência do Brasil ela aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, por, pelo chamado Dom Pedro. E a independência do Brasil ela é declarada por Dom Pedro em 1822, tá bom? Vocês podem ver um quadro da época também, a qual tem ilustrado. E as razões que conduziram o processo da independência do Brasil são variadas, por isso, antes de falar sobre o assunto, é importante entender alguns aspectos históricos. O século XIX ele foi marcado pelo domínio do imperador francês, Napoleão Bonaparte, e esse constituiu um império europeu e as nações da região viam-se obrigadas a obedecer às condições estabelecidas por ele, tá bom? Napoleão ele tinha como principal inimigo a Inglaterra. Por isso, o imperador ele instituiu os países aliados que quebrassem o vínculo com a nação inglesa, e diante desses aspectos, Napoleão ele estabeleceu o bloqueio continental a fim de gerar um impacto econômico no oponente e fortalecer a França. Observação. O bloqueio continental ele aconteceu dia 21 de novembro de 1808, consistiu na proibição das nações sob o domínio da França de comercializarem com os ingleses. E esse acontecimento ele gerou o fechamento dos pontos de países europeus à Inglaterra. Ok, gente? Portugal ele era aliado da Inglaterra nesse período. Quem governava a nação era Dom João. E ele sofreu pressões da França para que fechassem os portos para os ingleses, e sobre a ameaça da invasão francesa. E diante desse dilema, Dom João e os membros da família real eles fugiram para o Brasil. E os ingleses eles protegeram Portugal durante a fuga do corte para o Brasil. Porém, eles exigiram que os lusitanos adotassem algumas liberações com o fim do impacto colonial e o acesso do livre comércio no país. A família real no Brasil. A família real ela chegou no Brasil dia 22 de janeiro de 1808, em Salvador, Bahia. Ele cumpriu a exigência feita pelos ingleses e estabeleceu o decreto da abertura dos portos do Brasil aos países amigos de Portugal. E com o fim das guerras lideradas por Napoleão e após o restabelecimento do continente europeu através do Congresso de Viena em 1815, o Brasil recebeu o título de Reino Unido de Portugal de Álvares, medidas de Dom João como a revogação das leis que proibiam a criação de indústrias ajudarem no desenvolvimento do Brasil. No entanto, a regência dele no país não agradou os lusitanos, ok? E observação, a morte da mãe de Dona Maria I e Dom João foi aclamado como rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Duas reações conhecidas contra o reinado de Dom João VI no Brasil foram a Revolução Pernambucana e a Revolução do Porto. A primeira diz respeito ao movimento emancipacionalista realizado em 1817 em Pernambuco. Já a segunda aconteceu em Portugal em 1820 e visava recuperar o país dos estragos da invasão de Napoleão. E diante dessas pressões exercidas pela Revolução de Dom João VI, voltou para Portugal. No entanto, ele deixou o Brasil, o filho de Dom Pedro, que ficou responsável pela regência no país.
E tá. As revoluções separatistas. No sentido econômico, o Brasil ele enfrentou decadências, principalmente porque Dom João VI havia levado todo o dinheiro da nação. Portanto, Dom Pedro I ele começou a regência com um déficit financeiro por conta disso, a relação entre os brasileiros e os portugueses estreitaram-se e foram realizadas inúmeras tentativas para que a independência do Brasil acontecesse de forma rápida. Porém, os efeitos dos movimentos separatistas não consolidou esse evento, tá bom? Mas influenciou na construção de ideias para uma nação emancipada. Um exemplo desse movimento é a Inconfidência Mineira, realizada em 1789. A Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira foi uma revolta de donos de minas, ricos comerciantes, intelectuais, pobres militares. Eles protestaram-se contra os altos impostos cobrados por Portugal e pela independência do Brasil. Os principais inconfidentes foram Álvares Maciel, Thomas Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa Silva, Alvarenga. O líder dessa revolta foi Joaquim José Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Revolta dos alfaiates, ou Conjugação Baiana, foi uma revolta ocorrida em Salvador, Bahia, em 1798. Além de independência do Brasil, eles exigiam o fim da escravidão, uma política republicana e o livre comércio. E os líderes eles foram João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, Lucas Dantas, Amorim Torres, Manuel, Faustino dos Santos Lira e vários outros. O Grito do Ipiranga. A independência do Brasil ela foi declarada por Dom Pedro, tá bom? Quando eles estavam em viagem de Santos para São Paulo. E a famosa frase, independência ou morte, ela foi dita por ele quando ele estava próximo ao riacho, chamado Ipiranga. Por isso a expressão que é conhecida hoje, o Grito do Ipiranga. E o Grito do Ipiranga, cujo foi declamado no dia 7 de setembro de 1822. Tá bom? O Dia do Fico. O Dia do Fico, ele foi um episódio importante para o processo de independência do Brasil. E esse movimento, ele corresponde à frase "Digo ao povo que fico", dita em 1828 por Dom Pedro, o regente do Brasil da época. Tá. O contexto foi o seguinte, quando Dom João ele voltou para Portugal, deixou aqui o filho Dom Pedro, que ficou com a responsabilidade de reger o Brasil. Após 8 meses de administração, a corte portuguesa enviou uma carta para Dom Pedro. O documento ele apresentava as exigências da corte lusitana pelo retorno regente para a Europa. E o objetivo dos portugueses foi recolonizar o Brasil. Para isso acontecer, era necessário diminuir o poder do príncipe regente, porém Dom Pedro resolveu continuar no solo brasileiro e não obedeceu à ordem do corte. E a ação dos portugueses despertou ainda mais sentimento de insatisfação dos brasileiros. Com eles aumentou o desejo de independência. Como um reflexo, Dom Pedro ele recebeu um manifesto com 8.000 petições para que o príncipe e regente não abandonasse o país. E esse episódio aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822 e ficou conhecido como Dia do Fico. A decisão de Dom Pedro foi pronunciada da seguinte forma: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Tá bom? Essa é a expressão dita por ele. E observação, Dom Pedro ele passou a ser chamado de Dom Pedro I no primeiro reinado, que durou cerca de 1822 a 1831.
o Grito do Ipiranga. Após o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro ele traçou uma série de medidas que mudariam definitivamente a história do Brasil. Convocou uma assembleia constituinte, e organizou a Marinha de Guerra e abrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, exigindo que nenhuma lei entraria em vigor sem a sua aprovação. E durante a viagem para São Paulo, em Minas Gerais, na tentativa de alcançar os ânimos da sociedade, abalado com os últimos acontecimentos, o príncipe regente ele recebeu um documento da corte de Lisboa informando sobre a anulação da Assembleia Constituinte. E tal fato fez com que Dom Pedro ele retornasse para Portugal e anunciasse o fim dos laços e influências portuguesas sobre o Brasil. E então, no dia 7 de setembro de 1822, à margem do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro pôs o fim à era Brasil Colônia e declarou a independência do Brasil. O hino da independência também, como nós já sabemos cantar grande parte, né? Também um dos marcos também. E para homenagear o fato histórico que marcou a separação entre o Brasil e Portugal, o poeta, jornalista Evaristo da Veiga, em 799 a 1837, em agosto de 1822, compôs o hino da independência do Brasil. A composição foi musicada pelo maestro Marcos Antônio da Fonseca, em Portugal, em 1760 a 1830. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.